Paz do Senhor esteja nos vossos corações. Quero aqui iniciar essa pregação. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Iniciar essa pregação muito difícil, que é sobre o Apocalipse. Quero aqui dirigir-me a três camadas de fiéis, que são fiéis da palavra ou da Bíblia, servas do Senhor e filhos. Essa pregação é destinada para essas classes sociais que estou me dirigindo como pregador, ditando as palavras do Senhor. Senhor Deus, abençoado seja nós por vós, meu Pai, sua bondade e misericórdia infinita, que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre nós e faça com que esse pregador transmita todas as suas aspirações da palavra, para que a luz ilumine as trevas daqueles que não ouviram o Santo Evangelho, e ao ouvir, faça com que preguem a verdadeira palavra, a luz da vida. E nesse momento eu ordeno que expulse o demônio para as profundezas das prisões. Peço que repreenda todo o mal. Peço que o sangue de Jesus imolado na cruz, que remiu nossos pecados, que lave o corpo, alma e espírito dos fiéis da palavra, das servas do Senhor e filhos, nesse momento, nessa pregação, em nome de Jesus. Sim, amados, sobre o Apocalipse, é uma matéria que ninguém gosta de pregar, é muito pouco difundido sobre o Apocalipse, porque é costumeiro as denominações pregarem prosperidade, promessas, enfim. Não vamos aqui criticar, somente vamos edificar. Bem-aventurado aqueles que leem e ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas escritas. Apocalipse capítulo 1, verso 3. A cada dia que se passa, mais se aproxima a volta de Cristo, de Jesus. E mais a igreja precisa conhecer e estudar sobre os livros do Apocalipse, profecias da palavra de Deus. Muitas heresias, muitos falsos profetas estão surgindo, como Jesus falou. Por isso precisamos ensinar a verdade bíblica para os nossos irmãos. Você, irmão, pode estudar o Apocalipse de forma simples, prática, na sua igreja, memorizando mensagem com facilidade, através do diálogo. Deus abençoa todo estudo bíblico, principalmente o estudo do Apocalipse. As epidemias, Apocalipse, são palavras difíceis de se pronunciar, mas a gente vai se habituando com o Espírito Santo de Deus sobre nós. Eu na pregação, vocês no entendimento. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo dos céus. Lucas capítulo 21, verso 11. Jesus anunciou em seu sermão profético que no princípio das dores aconteceriam epidemias durante o fim dos tempos. Essa palavra é um alerta para a compreensão de que tudo que acontece no mundo tem um propósito, para o cumprimento das profecias que está na Bíblia, todas as profecias. No passado, os
judeus, os fariseus, não acreditavam na vida de Jesus, não acreditavam que iria se realizar as profecias, que Jesus ia morrer, ressuscitar ao terceiro dia. E toda a Bíblia Sagrada existem exemplos de doença que acontece em massa, como a que atual estamos passando. Mas a expressão epidemia parece apenas uma vez. Em Lucas capítulo 21, verso 11, as palavras usadas são praga, peste, mortandade. Durante a história da humanidade, o surgimento de doença tem alarmado a medicina e as autoridades mundiais, como está acontecendo na atualidade. Por que acontecem as epidemias, fiéis e servas? Vamos refletir sobre as profecias a respeito das doenças e suas causas, que devemos trocar ideia com os irmãos, como a igreja. A profecia do quarto selo e do quarto cavaleiro do Apocalipse, epidemias. Apocalipse capítulo 6, 7 e 8, capítulo 6, versos 7 e 8, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Eu olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Os selos do Apocalipse, fiéis, são acontecimentos que vêm para despertar a igreja e abrir o livro que está selado, possibilitando o entendimento da revelação. Apocalipse capítulo 5, verso 1 e 14. Os cavaleiros são uma representação da pressa com que a profecia se cumprirá através desses acontecimentos. Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 8. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são cavalo branco, engano das nações. Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Cavalo vermelho, guerra. Apocalipse 6, verso 3 e 4. Cavalo preto, fome. Apocalipse 6, capítulo 5 e 6. Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. Cavalo amarelo, morte. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. O quarto selo, amados, do Apocalipse, revela o surgimento de um cavalo amarelo, que significa a morte por doenças e epidemias. Isso tem acontecido nos últimos tempos. Devido ao surgimento dessas doenças, das pandemias, super bactérias, que irão surgir mais, novas cepas, vírus resistentes aos medicamentos conhecidos, que causam grandes danos à população mundial. Além disso, várias epidemias consideradas controladas estão voltando com maior força. Eis, irmãos, a palavra do Senhor, que está acontecendo a profecia. Quando o texto do Apocalipse fala das ferras da terra, podemos lembrar do minúsculo mosquito, a Aedes aegypti, que transmite várias doenças e tem matado muitas pessoas. No nosso caso, no Brasil, a dengue. Amados e amadas, a profecia está se cumprindo. A causa, o pecado. Deuteronômio capítulo 28, verso 58 e 61. Se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escrita nesse livro, para temerem esse nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor, seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre suas descendências, pragas grandes e duradouras
enfermidades graves e duradouras. Ele fará voltar contra vocês toda a moléstia do Egito, que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estarão escritas no livro dessa lei, até que vocês sejam destruídos. Reflitam fiéis à palavra, servas do Senhor e filhos. As doenças e dores existem por causa do pecado da humanidade. Gênesis capítulo 3, versos 16 e 19. Deus alertou o seu povo que se não obedecessem à lei, aconteceria desastre, doenças viriam sobre as pessoas. Se andares contrariamente para comigo e não quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Levítico capítulo 26, verso 21. Alguns exemplos bíblicos de epidemia devido ao pecado. Sobre Faraó, quando desejou a mulher de Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 17. Sobre o Egito, antes do povo de Israel sair, Êxodo capítulo 9, verso 14. Sobre Israel, quando Davi fez o recenseamento, segundo Samuel capítulo 24, verso 13 e 15. Todo o mal e as doenças que têm surgido na humanidade são por causa do pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Por isso devemos nos arrepender e confessar ao Senhor para receber as bênçãos da vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23. O motivo das doenças, irmãos, é o pecado. O que fazer? Podemos interceder, sim. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14, se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre meu povo, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Olha, fiéis à palavra, servas do Senhor, ouço a palavra do Senhor. Quando o templo foi inaugurado, uma oração foi feita a Salomão, pedindo a Deus que abençoasse o povo através daquele lugar. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu ouvirás e nos livrarás. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 9. Então Deus respondeu, declarando que ouviria a orações que fizesse naquele lugar, e se acontecesse alguma praga, doença ou epidemia, poderia pedir ao Senhor que os curasse. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 13. O que fazer então, irmãos, no caso de epidemias que nós nos encontramos hoje? Obedecer às autoridades, primeiro. Romanos capítulo 13, verso 1. Segundo, se prevenir, Mateus capítulo 4, verso 7. Orar pela nação, Jeremias capítulo 29, verso 7. Olhe, fiéis da palavra, como a Bíblia orienta vocês na atual conjuntura, o que está acontecendo aqui no mundo, o lockdown, as vacinas. Olha o que disse a palavra, Romanos capítulo 13, verso 1. Obedecer às autoridades, não fazer aglomerações, colocar máscara. Além de orar, devemos agir como sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14. A oração está ligada à prática da palavra de Deus. Podemos fazer um trocadilho com a palavra oração. Orar mais ação. Orar mais ação. Falar mais agir. Precisamos orar e agir. O povo de Deus deve agir socialmente, instruindo as pessoas sobre os riscos de doenças e se prevenir. Como o corpo de Cristo,
Segundo Coríntios capítulo 12, verso 27, devemos levar as ações de Jesus pelo mundo, demonstrando seu amor às pessoas. A igreja, irmãos, precisa orar. Atenção, pastora Flávia. A igreja deve orar, fiéis da fé, servas do Senhor. As epidemias são proféticas. Salmo 91, preste atenção. Capítulo 91, versos 5 e 6. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A palavra de Deus traz promessas de livramento para os servos do Senhor. Lucas, capítulo 21, verso 18. E que obras maiores farão? João, capítulo 14, verso 12. Pois é necessário que primeiro o evangelho chegue pregado a todas as nações. Marcos, capítulo 13, verso 10. Precisamos confiar no Senhor e pregar o evangelho para que vidas sejam salvas e estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Marcos capítulo 13, verso 26 e 27. Se prepare, fiéis à palavra, para a volta de Jesus, porque Ele virá. Pode estar certo disso. Virá. Porque os eventos apocalípticos estão acontecendo. Temos que nos assegurar que estamos na fé verdadeira. Pois Marcos capítulo 13, verso 1 e 37, que os textos apocalípticos falam sobre a volta de Jesus. E os eventos finais que estão acontecendo, as dores estão acontecendo. Em seu sermão profético, Jesus fez uma descrição da sua volta com detalhes que pode ser conferida nos evangelhos. Mateus capítulo 24 e 25, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, são chamados de sermão escatológico de Jesus sobre o fim dos tempos. O mestre segue a mesma linha de raciocínio lógico, demonstrando a ordem dos fatos do Apocalipse, sinais do fim, princípios da dores, grande tribulação, arrebatamento, volta de Jesus no juízo final, que nós viremos mais abaixo nessas pregações. Hoje, seguimos em frente com Marcos capítulo 13, que confere com Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, o mesmo pensamento, diferente sobre as consequências proféticas. Como interpretar essas profecias? As profecias anunciadas por Jesus se cumprem, fiéis, em 3 momentos. Naquele tempo, coisas que aconteceriam naquela geração, como por exemplo, a destruição de Jerusalém. Marcos capítulo 13, verso 1 e 2 e 30. Durante a história, fatos que se cumpriram posteriormente e seriam sinais da volta de Jesus. Marcos capítulo 13, versos 5 a 8 e 20. No fim de tudo, quando todas as profecias se cumprirem plenamente, Marcos capítulo 13, versos 14 e 27, as profecias não serão apenas simbólicas, faladas, se cumprirão. Quais seriam as ordens dos fatos do Apocalipse? Vou narrar aqui o item 1, sinais do fim. Marcos capítulo 13, verso 1 e 7. Os sinais do fim são um aviso de que o tempo está se cumprindo. Durante os séculos, Deus tem dado oportunidades para os seres humanos, e muitos fatos que acontecem hoje em dia são para despertar a humanidade e voltar-se para o Senhor. Lembre-se de Noé, quando estava fazendo a arca, todo mundo riu, fazia um chacota de Noé, e se cumpriu. Hoje está da mesma forma. Os fatos dos sinais do fim, sinais de aviso de Deus para a humanidade, apostasia da fé,
inversão de valores, heresias, pregações de heresias, surgimento de falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, tragédias. A cada geração acontecem fatos que servem, demonstram, que avisam que Jesus voltará. A apostasia com inversão de valores e a desvalorização da fé vem aumentando a cada dia. O surgimento de falsos profetas, seitas, heresias, tem avolumado cada vez mais, confundindo os filhos de Deus. As guerras que afligem os povos em toda a história se tornam cada vez mais violentas e duradouras. Tudo isso, fiéis, serve para avisar, estou avisando vocês, a volta de Jesus. Segundo, o princípio das dores. Servas do Senhor, filhos e fiéis da fé. Marcos capítulo 13, verso 8 e 13. O princípio das dores é o tempo em que as coisas começam a dificultar, pois se aproxima o momento do final do cumprimento das profecias e a consumação dos planos de Deus sobre o mundo. Alguns fatos fiéis que eu vou narrar aqui os princípios das dores são terremotos, problemas climáticos, perseguições aos crentes, evangelho pregado em toda a terra, necessidade de perseverar, frieza no amor, escândalo, ódio, ambição, luxúria, promiscuidade, adultério, sexo, droga. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o tempo aperta e as coisas se tornam mais difíceis. Os terremotos e problemas climáticos têm aumentado consideravelmente, causando enorme catástrofe. Olha, Brumadinho. Essas catástrofes que acontecem, tsunami no planeta, vulcões, erupções, a perseguição aos cristãos estão acontecendo na Índia, na China e outros países. Estão martirizando os seguidores do cristianismo em muitos países. Mas antes da volta de Jesus, o evangelho será anunciado em todo o mundo, trazendo um grande avivamento sobre a terra. Por isso é preciso perseverar nesse tempo tão difícil. Infelizmente, a frieza no amor e os escândalos são tão intensos que as pessoas ficam insensíveis, a dúvida enfraquece na fé até. O princípio das dores anuncia que Jesus está vindo. Grande tribulação, Marcos capítulo 13, verso 14 e 23. A grande tribulação é o momento decisivo antes de Jesus voltar, quando por 7 anos o anticristo perseguirá a igreja do Senhor e seus filhos, tentando primeiramente seduzir o povo de Deus e depois atacando cruelmente os cristãos. Daniel, capítulo 9, verso 26 e 27. Alguns fatos de grande tribulação, segundo Jesus. O anticristo no lugar santo, sim, será posto no lugar santo o anticristo. Perseguição e fuga dos cristãos, tempo abreviado por causa dos eleitos, falso Cristo, falsos profetas realizando sinais e maravilhas. Preste atenção, fiéis a palavras e servas do Senhor, a palavra que Deus está lhe mandando. Falsos anúncios até da volta de Cristo. Uma marca da grande tribulação, que vamos tratar abaixo, o arrebatamento, será a perseguição da igreja. Por isso Jesus fala dos eleitos 2 vezes, Marcos capítulo 13, verso 20 e 22. Durante a grande tribulação, o anticristo tentará se fazer por Jesus, e os cristãos que reconhecerem precisarão fugir.
Mas Jesus promete que esses tempos será limitado, terá fim. E será um período de 7 anos, Daniel capítulo 9, 27. Por causa dos servos de Deus, Apocalipse capítulo 12, verso 6. Mas os falsos profetas e falsos cristos surgirão, fiéis. Presta atenção, fiéis. Tentando enganar as pessoas até com sinais maravilhosos, curas, prosperidade. Tudo que o ser humano tende fraqueza será saciado. Anunciando falsa notícia até sobre a volta de Jesus. A grande tribulação, fiéis à palavra, é o tempo de perseguição da igreja. É um marco que há acontecer. Quarto item, a volta de Jesus, Marcos capítulo 13, verso 24 e 27. A volta de Jesus, fiéis à palavra, será o maior acontecimento de toda a história da humanidade. Jesus voltará em glória e poder sobre as nuvens do céu para julgar como o Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos. Alguns fatos sobre a volta de Jesus. Será após a tribulação? Mateus capítulo 24 e 27. Haverá sinais do céu. Verso 25. Surpreenderá a muitos, porque ninguém sabe o dia e a hora. Verso 32. Do capítulo 24 de Mateus. Todas as nações verão. Capítulo 26. O arrebatamento dos fiéis. Verso 27. Desculpa, é verso 26 anterior. No final da grande tribulação, Jesus arrebata a sua igreja e ressuscita os mortos, salvos pela fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Não se pode separar a volta de Jesus do arrebatamento da igreja, pois assim teria que voltar 2 vezes. Acontecerão muitos sinais nos céus avisando sobre a volta do Senhor, e mesmo assim as pessoas serão surpreendidas. Mas todas as pessoas no mundo presenciarão a cena da volta de Jesus nos ares. Jesus voltará e virá buscar a sua igreja, virá buscar os seus santos. Juízo final, vamos abordar mais em frente, mas eu vou fazer uma pré-lição agora. Marcos capítulo 13, verso 28 e 37. Durante essa pregação haverá muitas repetições para os fiéis e as servas do Senhor conseguirem entender verdadeiramente essa palavra difícil que é o Apocalipse. O juízo final será o acerto de contas com Deus, com a humanidade. A misericórdia de Deus permanece pelos séculos como um ser humano, mas nesse momento a taça da ira divina se derramará sobre a terra. Apocalipse capítulo 16. Em Marcos não há muito detalhe sobre o juízo final, apenas comparando através das parábolas da figueira e do dono da casa, Marcos capítulo 13, verso 28 e 37. Mas em Mateus capítulo 25, o julgamento é descrito com detalhes interessantes. Alguns dos fatos sobre o juízo final: o Senhor reunirá todas as nações da terra e separará seus servos à sua direita e outros à esquerda e os julgará. Mateus capítulo 25, versos 35 e 41. Ninguém sabe o dia e a hora, somente o Pai. Marcos capítulo 13, versos 32, 33 e 35. Necessidade de você vigiar, orar, perseverar. Marcos capítulo 13, versos 33 e 37. No juízo final, o Senhor reunirá todas as pessoas que já viveram no mundo diante do seu grande trono, onde serão julgados segundo o seu proceder. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 15. Os salvos irão para os céus com Cristo, e os condenados serão lançados no fogo eterno. O juízo final cumprirá toda a justiça de Deus. Jesus avisou sobre sua vinda. Estai de sobreaviso, vigiai, orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos capítulo 13, verso 33.
Somente quem crê na palavra de Deus, como revelação de Deus e profecia para a humanidade, é que consegue entender realmente o sentido das palavras de Jesus. Em seu sermão profético, podemos fazer um paralelo, fiéis à palavra, os princípios e fatos do Apocalipse. Mas para entender isso, também é preciso crer na unicidade das Escrituras, segundo Timóteo capítulo 3, verso 16, percebendo a relação entre as palavras reveladas no Apocalipse e foram inspiradas pelo mesmo Espírito Santo de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Através desse paralelo, pode-se compreender que durante a era da igreja, fiéis, revelado nas 7 igrejas do Apocalipse, é o tempo do juízo, do fim. Já o princípio das dores é o tempo em que 7 selos serão abertos, revelando a proximidade da volta de Jesus. A grande tribulação tem uma relação com as 7 trombetas, que anunciam a vinda de Jesus. As 7 taças fazem parte do cumprimento do juízo final de Deus sobre o mundo. Jesus voltará, fiéis à palavra. Preparam-se, ele voltará. Vamos aqui abordar as 7 venturanças do Apocalipse. Quem disse que o livro do Apocalipse anuncia coisas ruins? Não, não é só coisas ruins, não. Será que é um livro da graça de Deus ou um livro da desgraça de Deus? Com certeza quem divulga que o Apocalipse é um livro da má notícia são pessoas que não conhecem o Evangelho. Ele só adverte, fala coisas boas também. O Apocalipse faz parte dessa boa notícia para aqueles que serão salvos. Mas, para quem não será salvo, realmente é uma má notícia. Há muitas crendices, como por exemplo, se quebrar o espelho traz azar 7 anos. As pessoas também sempre pedem para receber primeiro a má notícia, depois receber a boa. O Evangelho não tem azar ou má notícias. É uma notícia que todos podem ser salvos e felizes em Cristo. Só não recebe quem não quiser, é uma advertência que o Pai faz a seus filhos. A palavra bem-aventurado significa feliz, ter uma ventura boa. O livro do Apocalipse traz essas palavras 7 vezes. O número considerado para representar a perfeição, o que simboliza ser plenamente bem-aventurado. Na verdade, isso nos mostra qual é o verdadeiro padrão de felicidade, que não é o mundo e sim os céus. Para onde vamos, os fiéis? Que é 7 vezes mais do que tudo que tem nesse mundo. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 9. Como ser feliz 7 vezes? Vamos repetir a bem-aventurança do Apocalipse. Ler, ouvir o livro. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia, guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A primeira felicidade do Apocalipse é ler, ouvir o livro. Ler porque precisamos estudar para entender o livro, e ouvir porque não sabe ler. Quem não sabe ler pode ouvir, ou mesmo lendo precisamos ouvir pregações do seu pastor, da sua comunidade, da sua denominação a respeito. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pela pregação. Romanos capítulo 10, verso 17. Por isso somos bem-aventurados todas as vezes que ouvimos essas palavras que o Pai está dirigindo a vocês. E quando lemos a Bíblia, você tem lido e ouvido o Apocalipse? Se você quer ser feliz, leia. Encare o livro Apocalipse. Morrer no Senhor. Apocalipse capítulo 10, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor.
Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois a sua obra os acompanha. A segunda bem-aventurança é morrer com o Senhor. Isso significa ser fiel até a morte, perseverar. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não sabemos a hora que vamos morrer, por isso precisamos ser fiéis o tempo todo. Precisamos nos preparar para ter encontrares com Deus. Amós capítulo 4, verso 12. Muitas pessoas deixam sua fé por pequenas coisas, por prazeres do mundo, prazeres da carne, ambição, fama. Mas nem a morte pode nos separar de Jesus. Se você morresse hoje, teria certeza da sua salvação? Fiéis à palavra, servos do Senhor, filhos, esse servo vos pergunta. Seja fiel a Deus e se prepare para encontrar Jesus. Vigiar. Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Jesus disse que viria como um ladrão, não no sentido ruim de roubar, mas demonstrar, mas no sentido de surpreender quando ninguém espera. Você não espera para ser roubado, né, fiéis? Por isso a terceira bem-aventurança do Apocalipse é vigiar. Vigiar é estar atento a tudo, vivo e acordado com os olhos bem abertos para não tropeçar. Jesus disse, vigiai e orai para não entrares em tentações, ou não caíres em tentações. Mateus capítulo 14, verso 38. A oração é uma força para ajudar a pessoa a ficar viva e acordada espiritualmente e firme na fé. Jesus convidou os discípulos para orar com ele, e eles dormiram na hora que Jesus mais precisou. Mateus capítulo 26, verso 38 e 40. Quando Jesus voltar, não quer nos encontrar dormindo, e sim acordados espiritualmente. Você tem vigiado ou tem dormido espiritualmente? Fiéis da palavra, servos do Senhor, filhos, vigie, ore, persevere, para não entrar em tentação. Ser convidado. Apocalipse capítulo 19, verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas verdadeiras palavras de Deus. Deus é educado, não é intrometido, como o diabo que vem para destruir, roubar, matar. João capítulo 10, verso 10. As pessoas que entrarão nos céus não poderão ser intrometidos, sem educação, orgulhosos. Terão que ser humildes. Somente os convidados poderão entrar na maior de todas as festas, que será as bodas do Cordeiro, ou o casamento com Cristo e a igreja. Por isso, a quarta bem-aventurança é ser convidado para as maravilhas da festa dos céus. A Bíblia diz que haverá uma lista de convidados escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, verso 12 e 15. Como você pode ser convidado para essa festa? Você certamente não convidaria para uma festa da sua casa alguém que não conheça. Do mesmo modo, diz a festa de Jesus, precisa conhecer ele. Para ter o nome incluído no livro, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e viver sua presença buscando se santificar a cada dia. Jesus Cristo convida você, todos que estáis cansados e sobrecarregados, Mateus capítulo 11, verso 28, para estar com ele, todos que aceitam Jesus se tornam os filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. E seus nomes são escritos no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Você já aceitou o convite da salvação de Jesus? Você já deixou ele adentrar seu coração? Servos do Senhor, fiéis à palavra de filhos, aceitem Jesus e tenha o seu nome no livro da vida, ceie com ele no seu coração. Amém? Vou continuar no segundo vídeo, fiéis à palavra.